E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, obrigado pela tua palavra, e porque nós podemos meditar nela neste momento. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Esta é a nossa oração, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero falar com os irmãos um pouco, essa noite, baseado nesse texto, sobre uma igreja viva. Eu quero iniciar ali fazendo algumas perguntas. Perguntas que são até fáceis de você responder. Vamos a elas. Primeira é a seguinte: o que você pensa dessa igreja? Essa pergunta não é o que você pensa da igreja de Sardes, que é a igreja do texto que nós lemos, mas é o que você pensa dessa igreja, do TBM, do Templo Batista Maranata em Ribeirão Preto. O que você pensa dessa igreja? O que te passa na mente quando você fala, ou alguém te pergunta, quando você reflete sobre a sua igreja? Segunda pergunta: o que as pessoas ao redor da igreja, os vizinhos aqui que estão mais perto, estão aqui na nossa área geográfica, o que as pessoas pensam dessa igreja? Terceira pergunta, e aí as perguntas vão ficando agora mais densas e mais difíceis de serem respondidas: o que Jesus pensa dessa igreja? O que será que Jesus pensa do TBM de Ribeirão Preto? Já parou para refletir sobre isso? O que o meu Senhor Jesus, que é santo, Deus verdadeiro, único, Criador da igreja, o cabeça da igreja, a cabeça da igreja, o que Ele pensa da nossa igreja? Quarta pergunta: que critérios usamos para avaliar a igreja? Já viu que de vez em quando algumas pessoas perguntam assim: é boa aquela igreja? Será que a igreja que você vai lá, ela é uma igreja boa? O que as pessoas usam e o que nós usamos para avaliar a nossa igreja? O que você coloca no papel, na ponta do lápis, vamos dizer assim, para você avaliar o TBM de Ribeirão Preto? Sabe que é muito comum nós pensarmos de nós mesmos além do que convém. É muito comum nós falarmos assim: a minha igreja é uma igreja conservadora, é uma boa igreja. A minha igreja foi a igreja que foi fundada aos pés da palavra de Cristo. A minha igreja é uma igreja que tem pastores sérios. A minha igreja é a igreja que é melhor do que todas as outras. É comum nós pensarmos e falarmos isso. Por quê? Porque nós tendemos a falar de nós mesmos, ou pensar de nós mesmos, além do que convém nós pensarmos. Será que nós estamos caindo nesse erro, irmãos? De pensar de nós mesmos que somos a igreja mais do que convém? É mais fácil darmos uma nota positiva,
do que negativa a nós mesmos, é ou não é? É mais fácil você falar algo bom, você designar a sua igreja como uma igreja boa e positivar a sua igreja, dar um like para ela positivo, né? Isso é comum para nós, é mais fácil nós fazermos isso. Agora, nós estamos diante de uma igreja que o Senhor Jesus ressurreto ditou a João algumas palavras que ele deveria, João, transmitir àquela igreja de Sardes. E esta carta, irmãos, das 7 cartas que são direcionadas no Apocalipse para 7 igrejas, é a carta mais severa direcionada a uma daquelas 7 igrejas. Qual será a nota que Jesus daria para a igreja de Sardes? Como será que as pessoas ao redor ou ao derredor da igreja de Sardes olhavam para aquela igreja? O que as pessoas ao derredor falavam daquela igreja? Quais eram os critérios que as pessoas que estavam perto da igreja de Sardes, que eram igrejas literais e que tinham seus pastores que pastoreavam aquelas igrejas? O texto começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Sardes, era o pastor daquela igreja, designado como anjo. Mas como as pessoas olhavam para essas igrejas, ou para essa igreja em especial? Sabe, irmãos, que nada se conhece das origens da igreja de Sardes. Nada se conhece acerca do seu desenvolvimento, do seu crescimento anterior, a não ser o que nós temos relatado em Apocalipse 3, de 1 a 6. Tudo que nós temos de informações acerca da igreja de Sardes está em Apocalipse 3, versículos de 1 a 6. Muitos comentaristas escreveram seus livros, seus comentários, falando desta igreja, mas baseado nos versículos de 1 a 6. Mas o que a gente pode, irmãos, retirar do texto das características daquela igreja de Sardes? Por exemplo, no versículo 1, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Jesus falando desta igreja, ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Interessante, que a primeira característica daquela igreja, primeiro raio-x, primeira percepção que o texto nos revela, que Jesus fala daquela igreja, é que era uma igreja que tinha aparência de viva, mas estava morta. Tem famas, ou tem nomes de que vive, mas está morto, ou está morta. Era uma igreja, irmãos, que possuía aparência enganosa. As pessoas olhavam de fora para a igreja de Sardes e diziam assim: oh, que igrejão, que monumento. Mas era um engano. A igreja de Sardes tinha adquirido um nome. A igreja de Sardes era vista de uma forma pelos de fora, mas Jesus Cristo vê esta igreja totalmente diferente daqueles que a observavam de uma outra perspectiva. Os versículos de 2 a 5 dizem assim: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Além de aparência enganosa, além de ter adquirido um nome, mas que não era nada daquilo do nome que adquiriu, o texto diz que aquela igreja tinha obras mortas. As suas obras eram obras imperfeitas diante do Senhor. Um teólogo chamado de John Stott, ele chamou essa igreja de Sardes
de um cemitério espiritual. Você já pensou como que é um cemitério, irmãos? Principalmente no dia de finados. Como que é? Tem muito movimento, movimentação constante, mas seus reais moradores não têm vida. Quando o John Stott estudou sobre essa igreja, foi isso que ele disse. A igreja estava cheia de gente, com muita aparência, mas tudo morto, tudo distante do Senhor, tudo sem vida. Era a perspectiva da igreja de Sardes. Já pensou, irmãos? Que terrível é o texto. Agora, o que Jesus deseja das suas igrejas? Ou da sua igreja? Jesus, Cristo, Ele conclama suas igrejas, irmãos, a serem cheias de vida. Aqui há uma repreensão a uma igreja dele, que era de Jesus, mas que estava morta, e o objetivo de Jesus é trazer vida à igreja. Hoje nós falamos muito sobre uma igreja relevante, uma igreja, como que é uma igreja relevante para os dias pós-modernos? Qual é a igreja, ou como que deve ser uma igreja relevante para essa geração emergente ou atual? São as igrejas de parede preta, são as igrejas que soltam fumaça para tudo que é lado, porque isso chama atenção. São as igrejas que tem aqueles vulcões de luz e clareia tudo, e você não sabe se é uma igreja, se é um baile. Qual é a igreja ideal para os nossos dias? Ou quais são os pastores ideais para os dias de hoje? Pensa nisso. Será que isso tem a ver com igreja relevante, irmãos? À luz da palavra de Deus? Não. Lembro que numa mensagem passada, eu compartilhei com os irmãos, dizendo que uma igreja relevante é aquela que manifesta o amor de Cristo. E hoje eu quero dizer para os irmãos, baseado nesse texto, que uma igreja relevante é aquela que possui vida em Cristo. Isso é uma igreja relevante. E vamos olhar aqui, irmãos, esse texto. Então, alguns sinais que marcam e apontam para uma igreja que é viva. Para que servem esses sinais? Para que nós possamos viver de acordo com esses sinais. Primeiro sinal, irmãos, de uma igreja viva, baseado nesse texto de Apocalipse 3, é que uma igreja viva focaliza sua vida em Cristo. Uma igreja viva focaliza sua vida em Cristo. O versículo 1 fala de o anjo da igreja, que eu já falei para os irmãos aqui, que era o pastor daquela igreja, a quem João direciona a sua carta a esta igreja, para que ele pudesse transmitir a igreja de Sardes. E o texto diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus aqui, irmãos, é uma ideia de gerador ou de geração de vida. Estas características aqui, esses 7 Espíritos de Deus, eles são os portadores de um poder divino que gera vida. E nós podemos ver isso em Apocalipse 1:4, que diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos aqui, que estão diante do trono de Deus, que é o gerador de vida. Deus é o portador da vida que a igreja precisa, irmãos.
É interessante que essa ideia também está nas 7 estrelas, que vem depois, quando diz assim, tem os 7 espíritos e as 7 estrelas, que não está falando de sucesso da igreja no mundo. As 7 estrelas nada mais é, irmãos, do que um modo singular, nítido, da luz do Espírito de vida que deve ser refletido no seio da igreja. O Espírito Santo do Senhor, irmãos, é aquele que gera vida para a igreja. O que Jesus está dizendo aqui, esse primeiro sinal, é que uma igreja em Cristo, ela é doadora de vida, porque aonde há o Espírito de Cristo, há vida. E Jesus diz assim: você aí, ô igreja de Sardes, tem fama de que está morta, você está morta. Isso significa o que, irmãos? Que o Espírito, embora habitando nos crentes, a igreja vivia de uma forma que não condizia com o Espírito Santo do Senhor. O início desta carta, em Apocalipse, apresenta Jesus como aquele que doa vida às igrejas através do Espírito Santo. Por isso que Paulo, ele insiste tanto, irmãos, em não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Paulo fala do fruto do Espírito. Por quê? Porque Paulo sabia, assim como João sabia, e Jesus Cristo mais do que todos sabia, que o Espírito do Senhor é aquele que dá vida à igreja. Existe então, irmãos, um alarme, um eco muito grande hoje, para que nós vivamos a vida do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor precisa fazer parte do nosso dia a dia, através do fruto do Espírito. O segundo sinal de uma igreja marcante, é que uma igreja marcante, uma igreja que é viva e marcada por esses sinais, ou pelo sinal de uma igreja viva, é que essa igreja, ela busca santidade e não fama. Esse é o segundo sinal marcante de uma igreja viva. Ela busca santidade e não fama. Olha o que diz os versículos 2 e 3. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Nós temos aqui nesse texto, irmãos, algumas ordens do Senhor Jesus Cristo para uma igreja que está morta, mas que precisa retornar à vida, não buscar fama. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha um nome, que tinha uma fama na cidade, mas estava morta. E Jesus diz assim: olha, fama eclesiástica não chama a minha atenção. Pode ter tempo bonito, pode ter nome bonito, pode ter gente bonita, pode ter tudo isso, mas se não tiver santidade, para mim não interessa. Por isso que um sinal marcante de uma igreja viva é que ela busca santidade e não fama. E Jesus dá aqui algumas ordens ou imperativos para a busca dessa santidade, irmãos. Ele diz assim: sê vigilante. Logo no início do versículo 2, ele diz: sê vigilante. Essa palavra, irmão, ser vigilante, significa acorda. Olha o que está acontecendo no meio de vocês.
O ser vigilante aqui é a ideia de chamar para despertar. É um chamado ao despertamento imediatamente relacionado com essa ideia de permanecer atento. Jesus está dizendo assim: olha, fique atento para o que está acontecendo no vosso meio. A segunda ordem, ou o segundo imperativo para uma igreja que quer buscar santidade, Jesus diz assim: ser vigilante e confirma os restantes, ou consolida os restantes. O que Jesus está dizendo: olha, o remanescente que está aí no meio de vocês, que é fiel, faz o seguinte: fortalece o resto. Quem que era o resto, ou o restante? Era aquele grupo de crentes, irmãos, que estava no seio da igreja, que estava para morrer, prestes a morrer. E Jesus diz assim: fortifica esses mais fracos que estão prestes a morrer. Essa mesma incumbência Ezequiel havia recebido quando Deus o colocou sobre Atalaia, a casa de Israel, para fortalecer o povo, que precisava da voz de Deus em meio ao cativeiro. Eles precisavam ser fortalecidos na vida. E o texto continua, irmãos, com uma outra ordem aqui: lembra-te do que tens recebido. Agora Jesus diz assim: vocês lembram quando se converteram? E quando vocês se converteram, estavam vivendo todo aquele ânimo da conversão? Pois é, lembra do que vocês receberam. É o que o profeta Jeremias diz lá: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que Jesus diz assim: traga à memória o que aconteceu no início de vocês, da vida cristã de vocês. Não percam isso de vista. E Jesus continua dizendo, no versículo 3, ou melhor, 2: ser vigilante, confirma os restantes, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E agora Jesus usa mais duas ordens aqui. Ele diz: guarda e arrepende-te. Guarda-o e arrepende-te. Essa palavra guardar é a ideia de vigiar. Cuidado para não tropeçares. Vigia, esteja atenta, igreja, contra as astúcias do inimigo, que está pronto, pelejando contra vocês. E no final, a última ordem para uma igreja que busca santidade, além de ser vigilante, além de cuidar daqueles que estão prestes a morrer, lembrar do que tem recebido, ser vigilante, Jesus diz assim: arrependa-te. Irmãos, arrependimento é o segredo para o avivamento numa igreja. Todos os maiores avivamentos na história da igreja começaram com arrependimento. Sem arrependimento de pecado, sem vida aos pés da cruz, não há vida na igreja. Estão me acompanhando, irmãos? Então, não se perca no caminho. Terceiro sinal marcante de uma igreja que é viva, além de focalizar sua vida em Cristo, de buscar santidade e não fama, uma igreja viva permanece fiel, mesmo quando outras são infiéis. Olha o que diz o versículo 4: mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso.
Interessante a frase que tem aqui no texto, irmãos, que diz: tens pessoas, ou alguns poucos entre vós, que não se contaminaram com o pecado, não sujaram as suas vestes, permaneceram firmes. Queridos irmãos, sempre houve na história da igreja aqueles fiéis que não se renderam às pressões do mundo, que permaneceram fiéis. Sempre existiram na história da igreja aqueles que não se venderam por fama. Sempre houve na história da igreja aqueles homens e mulheres que preferiram ser açoitados e mortos a tornarem-se infiéis a Deus. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Não importa a fama que tem percorrido em tantas igrejas aí afora. Não importa quantas têm desistido diante das pressões do relativismo, do abandono da verdadeira pregação. Não importa quantos pastores têm se envolvido com escândalos. Eu escutei inclusive vou evitar falar nome por ética, de uma das igrejas aqui em Ribeirão, cujo seu líder principal se envolveu em escândalo com mulheres e questões financeiras. Não importa quantas estão se perdendo por aí, importa que nós precisamos permanecer fiéis à palavra, mesmo que outras se percam, irmãos. E você também, como servo e serva do Senhor. Eu lembro da história do Policarpo. Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna. Policarpo, enquanto muitos se perderam na sua infidelidade a Deus, Policarpo foi levado a negar o nome de Cristo, e ele disse assim: pode morrer todo mundo, mas o nome do meu Senhor eu não nego. Porque o império levou Policarpo para ser queimado numa pira. Uma pira era um mastro, onde as pessoas eram amarradas com os braços para trás, em volta tinham lenhas, fogueiras, e eles tocavam fogo na pessoa viva. Policarpo foi preso numa pira, e foi queimado vivo, e na hora de amarrarem as suas mãos, Policarpo disse assim: não precisa amarrar as minhas mãos, eu sei a quem sirvo e não vou negar o meu Senhor, podem deixar as minhas mãos soltas. Policarpo, na frente da pira, com suas mãos soltas, foi queimado vivo, e dali ele não fugiu, e permaneceu fiel até a morte. Vivemos em dias, irmãos, em que Deus quer usar pessoas assim, jovens assim. Ele quer usar você, quer usar a mim, para lutar contra a direção errada que a sociedade e que outras igrejas que só têm fama estão seguindo nos dias de hoje. Esse é um sinal de uma igreja relevante e marcante nos dias atuais. Ela permanece fiel, mesmo quando outras se tornam infiéis. O último sinal de uma igreja marcante, que é viva, é que uma igreja viva aguarda a sua recompensa celestial e não terrena. Versículo 5 diz: e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz o texto assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Vestes brancas é sinal de justiça e de santidade. O vencedor
é aquele que é fiel ao Senhor. O vencedor, irmãos, diz o texto, que terá a recompensa do Senhor na eternidade. O vencedor, que é aquele que é fiel, será retribuído pelo Senhor. Eu sei, irmãos, que a fidelidade tem um alto preço. Ser fiel a Jesus é muito difícil, é ou não é? É muito complicado sermos fiéis a Jesus nos dias de hoje, irmãos. Mas a recompensa da fidelidade a Jesus é muito maior do que as dificuldades de sermos fiéis hoje. A recompensa é muito maior, irmãos. Olha o que o texto diz. O texto diz assim, que os que forem fiéis, o vencedor, serão vestidos de vestiduras brancas. Sabe o que significa isso? Incorruptibilidade. Nosso corpo, aquele que entregou sua vida ao Senhor, é fiel a Ele, como prova de que é servo do Senhor, terá um corpo glorificado, adaptado, incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo após a sua ressurreição, e viverá com o Senhor na eternidade para sempre. Para sempre. E diz mais o texto, que aquele que é fiel, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Sabe o que isso significa, irmãos? Que aqueles que são vencedores, que são fiéis ao Senhor, por ocasião da salvação em Cristo, eles possuem a segurança eterna da sua salvação. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que bênção, irmãos. Vale a pena ser fiel ao Senhor. As recompensas na eternidade são muitas. E ainda diz o texto, Jesus falando, confessarei o seu nome. O testemunho aqui é de quem, irmãos? Confessarei o seu nome, o próprio Jesus testemunhando acerca do nome daqueles que são fiéis a Ele. A recompensa, a nossa fidelidade a Deus, está na palavra do Senhor. Muitas vezes, essa recompensa não será nem recebida aqui, mas será recebida na eternidade. Parte das frustrações, da infidelidade, da instabilidade dos salvos, é que eles são fiéis apenas por meia hora. Mas Deus está procurando pessoas que sejam fiéis, não apenas um ano inteiro, mas que sejam fiéis a vida toda. E para isso, irmãos, precisamos ler mais a palavra do Senhor. Eu concluo, depois de ter passado aqui pela radiografia da igreja de Sardes, e olhando alguns sinais de uma igreja relevante, viva, sinais marcantes, eu volto àquelas perguntas que eu fiz no início. O que você pensa desta igreja? Depois de entender que uma igreja viva, ela focaliza a sua vida em Cristo. O que você pensa dessa igreja, depois de entender que uma igreja viva busca santidade e não fama? O que você pensa desta igreja, depois de entender que uma igreja viva permanece fiel mesmo quando outras não são fiéis? O que você pensa dessa igreja, depois de entender que uma igreja viva aguarda a sua recompensa celestial e não terrena? E à luz disso que nós vimos, o que as pessoas pensam desta igreja? O que Jesus pensa desta igreja? Que critério usamos para avaliar a nossa igreja? Então lembre, irmãos, que um dos sinais marcantes de uma igreja relevante é que ela é vida, ela possui vida em Jesus Cristo. Nós não vamos encontrar uma igreja realmente viva
se seus membros não tiverem vigor espiritual. Vigor espiritual não é obtido simplesmente pelo envolvimento em muitas atividades. Vigor espiritual, queridos, é obtido na oração, na leitura bíblica e no abandono das obras da carne. Vigor espiritual é a maneira como você vive e determina se sua igreja é viva ou morta. Vigor espiritual, irmãos, tem mais a ver sobre a maneira que você professa a sua fé do que se sua igreja é fria ou morna. Vigor espiritual tem mais a ver como você se submete à palavra de Deus do que você ficar pensando quantas igrejas por aí são uma farsa. A vigor espiritual, irmãos, tem a ver muito sobre o que Jesus pensa de nós como igreja. O que Jesus vê em você e em mim diz muito sobre o que ele pensa da sua igreja. Porque nós somos a igreja do Senhor. E uma igreja viva é marcada pela vida em Jesus e não pelas atividades que ela produz. Ter um monte de atividades na igreja, irmãos, pode revelar ativismo, muitas vezes, mas não revela a vida. O que revela a vida é a nossa comunhão com Cristo e a vida que Ele produz em nós. E o meu desejo, irmãos, é que nós sejamos uma igreja relevante no mundo, mas porque nós somos marcados ou marcada pelo amor de Cristo, o qual nós praticamos, e pela vida em Jesus, ou de Jesus, que pode ser vista em nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.